Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Café e Vinho. Eu sou Maria Clara Martins, eu sou médica e mãe. Eu sou Angélica Cruz, sou psicanalista e artista. Aqui nesse podcast a gente conta e ouve histórias. E hoje, para contar um monte de história, temos ninguém mais, ninguém menos do que a mais perfeita, mais maravilhosa Camila Vidal. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, suas maravilhosas. Estou animada, viu? Porque esse tipo de podcast de contar histórias para mim é novidade. Olha aí. Então, vamos ter histórias inéditas aqui, hein? Maravilhosa. Camila, conta pra gente. Pra começar, a sua vida, pé de café ou pé de vinho? A minha vida, eu acho que pede café. É. E às vezes vinho. Às vezes vinho. Muito bom. Pede os dois. Então vamos fazer um brinde de café? Mas pede vinho também. Vamos brindar Vamos, com vinho? vamos de vinho. Já tá à noite também, né, gente? Brindemos. Pede o que pede. Ih. Muito bom. Brinde quer brinde? É com vinho, né? Camila, vamos começar com umas histórias lá da Camila criança. Conta pra gente uma história que impactou a sua infância, uma história importante, uma história diferente, que tenha tido um impacto na sua infância e que você sinta que de alguma forma reverberou na Camila de hoje. Você quer a história feliz ou a triste? A que você quiser. Tá, eu vou contar mais Pode, inclusive, impactante, ser as então. duas. Tá bom. Uma coisa que muita gente não sabe, justamente por ver essa imagem de poder, de confiança que eu tenho hoje, né, como líder da Moving, as pessoas acham que a minha criação e a minha vida foi muito tradicional, né? Nossa, deve ter tido pais que incentivaram. Só que a realidade é que eu fui criada pela minha avó paterna. Eu não fui criada pelos meus pais. E eu acho que essa é uma época da minha vida que mudou tudo. Eu acho que mudou completamente o meu futuro. E as pessoas não imaginam. Por isso que eu acho que é tão importante. Porque as pessoas, elas tendem a acreditar que a sua infância vai definir toda a tua vida. E quando elas veem uma pessoa que passou pelo que passou, que eu vou contar pra vocês, com uma imagem de mais poder, de mais confiança, cai por terra essa imagem de, nossa, eu preciso ter tido uma infância perfeita para eu ser poderosa. Então, isso eu acho que mudou completamente a minha vida e reverbera até hoje. E me dá insumo para que eu possa falar com as mulheres que eu falo hoje. Então, eu fui criada pela minha avó paterna. Ela pegou a minha guarda quando eu tinha 4 anos, porque o meu pai, ele me batia. E batia na minha mãe. Meu pai já foi casado 5 vezes. E a minha mãe, em um determinado momento, os dois eram empresários, minha mãe falou assim, eu tô indo embora. Falou pra minha avó, que já cuidava de mim enquanto eles trabalhavam, eu tô indo embora, fica com a Camila, que eu tô indo. E foi. Pra sempre. Nunca mais eu vi minha mãe, com 4 anos. E a minha avó... Até hoje? E a minha avó cuidou de mim. E aí, eu fiquei com meu pai. Só que a minha avó paterna que cuidava de mim, né, ao longo do dia, enquanto os meus pais trabalhavam, mas minha mãe foi embora e logo depois meu pai colocou uma amante em casa e assim, me tracava no banheiro, me batia. E aí foi quando a minha avó paterna, junto com o segundo marido dela, que é meu avô de consideração, que já é falecido, entraram com pedido de guarda. E aí a minha avó paterna brigou com o próprio filho para ficar com a minha guarda e desde então eu fui criada pelos meus avós. Né? E aí minha mãe nunca foi atrás, nunca se interessou até na guarda, né, no processo judicial de pegar a guarda. E a minha avó entrou na briga com o próprio filho para me criar. Só que isso nunca foi um problema para mim. Nunca foi aquela história de, minha vida foi uma mentira, de que, Não. E você sabia de tudo isso? Sim, porque a minha avó, ela sempre falou assim para mim, você quer saber o que aconteceu? Toma aqui o processo. Você leia o processo. Ela punha um empilhamento de folha e falava, lê aqui o que seu pai falou, lê aqui o que sua mãe falou, lê aqui o que eu disse, o que o juiz disse sobre você. E aí, eu já tinha 7, 8, 9, 10 anos. E eu sempre quis ficar com meus avós. Então, meu pai fez algumas tentativas de querer me visitar e eu sempre falei, não, eu quero ficar com a minha avó. E sempre para mim foi muito resolvido. E foi a minha avó, foram os meus avós que investiram na minha educação, que me colocaram em cursos de informática quando eu tinha 10 anos. Eu fiz teatro, eu fiz balé. Eu fiz tudo que hoje me faz ser a pessoa que eu sou. Sim. Então, eu acho que isso foi uma coisa da minha história, da minha infância, que
quase ninguém sabe. Eu conto raramente em alguma palestra, mas que me forjou muito para ser quem eu sou hoje. E eu não conto propositalmente, porque eu espero que as pessoas achem que é perfeito. Para que eu possa falar, olha só, tá vendo essa imagem que vocês estão vendo hoje? Não é bem assim. E aí elas enxergam que, caramba, independente do que eu tenha vivido na minha vida, eu posso ser quem eu quiser. Então, essa é uma história que geralmente as pessoas não esperam. Sim. E eu acho que ela foi um ponto de decisão, assim, na minha vida, mesmo que quando bem pequena e bem criança. Mas eu acho que ter sido criada pelos meus avós, ter tido a inteligência, o direcionamento deles, até intelectual também. Então, a minha avó ela é pianista, o meu avô era piloto de avião. Então, eu fui criada em um lar onde a educação foi muito incentivada desde sempre. E talvez eu não tivesse construído o que eu construí hoje se eu não tivesse essa base. Então, eu acho que isso foi uma coisa que gerou bastante resultado na pessoa que eu sou hoje. E se a gente olha também, desde criança, você foi obrigada a criar meios de sobrevivência no meio disso tudo, né? E falar, cara, eu vou ter que achar o lado bom disso aqui. Sim. Né? Porque... Que é a coisa de vou ter que eu ser boa, eu tenho que fazer, eu tenho que executar. Sim. Que ao mesmo tempo que a nossa sombra é o nosso poder, né? Total. Que é aquilo de, eu consegui o que eu consegui porque eu sempre fui atrás para não depender de ninguém. E é assim que eu faço até hoje. Então, a gente aprende depois a equilibrar as coisas, mas eu aprendi também, não, deixa que eu faço, deixa que eu me viro. Sempre fui muito executora, sempre fui atrás do meu próprio dinheiro. E isso me fez gerar cada vez mais essa vontade de construir o meu e ter o meu. Porque eu via isso como liberdade. Então, liberdade para mim é um valor muito, muito importante. Tem até tatuado liberdade aqui, porque é uma coisa que para mim é isso, é liberdade emocional, intelectual e financeira. Então, eu acho que os meus avós também me trouxeram muito isso. Nossa, a minha avó também intelectual trouxe isso. Porque mesmo. Eu vejo hoje, trabalhando diretamente com empreendedoras, a maioria não tem liberdade intelectual. O que é liberdade intelectual? A liberdade intelectual é justamente poder decidir sozinha. Eu sempre preciso que alguém valide as minhas decisões. Eu sempre preciso que alguém diga o caminho que eu tenho que seguir. Eu sempre preciso que alguém fale o que eu tenho que fazer. Então, você não confia no teu taco. Então, você não tem liberdade intelectual que está seguida de liberdade emocional, que está seguida e resulta na financeira. Então, a intelectual e a emocional estão juntas. Né? Porque se você se liberta intelectualmente, emocionalmente, você também se sente mais livre e menos dependente dos outros. Eu achei muito bonito que você conta que você teve... toda essa coisa da atitude, da execução, isso é sua, vem de você, mas que você reconhece o estímulo que você teve, né? E é muito... É a real limonada, né? Fazer do limão limonada. Você olhar para trás e falar... Eu talvez tenha sido muito mais feliz, muito mais estimulada, tive muito mais insumos para chegar aqui hoje com a coisa que muitas pessoas poderiam ter colocado como a tragédia final, a rejeitada. E não abandonada. Desse jeito, nunca mais eu vou... Coisas. Não que eu não tenha passado por isso, porque eu sou uma pessoa que hoje, com tudo que a gente estuda e sabe, eu sei que eu tenho muita a síndrome da rejeição. Então, na minha infância, eu corria muito atrás de amizade. E eu me sentia muito mal, eu sentia rejeição de amizade. Você vai percebendo, só que quando você vai crescendo, você vai entendendo que não é normal. Você vai entendendo que, não, peraí, isso daí é rejeição, porque um dia a minha mãe me rejeitou. Só que você vai entendendo que não é sobre você também, sabe? E eu sou muito o tipo de pessoa que a gente tem vários tipos de linhas quando se fala em trabalhar traumas, né, ou a infância. E eu sou da seguinte opinião. Tem coisa que você não precisa reviver. Tem coisa que você precisa seguir em frente. Eu sou muito assim. Eu sou a pessoa que, cara, já foi. E mexer nisso não vai mudar. O que vai mudar é eu criar uma nova demanda para minha vida. O que vai criar uma nova imagem sobre mim. O que vai mudar é criar um novo futuro para mim. E não ficar se apegando, talvez, num passado que não vai mudar. Então, eu tenho muito essa linha, eu direciono muito as minhas alunas para... Tem coisas que você não precisa ficar querendo entender, porque é um fato. E fatos não mudam. Você pode escolher o que você vai fazer com ele daqui para frente, porque daqui para trás você não consegue mudar. Então, você pode escolher se o autoconhecimento vai ser um buraco, que você se enfia e que você vai ficar se questionando o resto da vida, o porquê foi assim. Ou vai ser uma mola. Ou vai ser uma mola. Você vai falar, não, aconteceu, foi um fato, isso não me define. Então, daqui para frente, quem decide sou eu. Então, eu sou dessa linha. E eu prefiro ser assim. Perfil executora. O que eu vou fazer com isso? Vambora. Né? O negócio tá correndo, vambora. Exato. O que não exime a gente da compreensão. Porque também não adianta ser uma pessoa que executa e vai
explodir emocionalmente em algum momento e aquilo vai vir como uma avalanche. Não. Você tem que compreender, aceitar, entender que aquilo não é mais a tua realidade. Então, tem que ter compreensão, sim, mas não tem que ficar revivendo algo que te traz pro buraco a todo instante. Então, eu sou muito dessa linha, sabe? Da linha de criar o seu futuro precisa ocupar mais o teu tempo do que você olhar pro seu passado. Perfeito. E é super interessante, né? Essa maneira de ver e de elaborar, né, que você fez. Porque, de fato, tem gente que vai e não sai mais daquilo, né? E fica ali, remoendo. Gente, E aí pelo não é amor de autoconhecimento, né? Isso não é autoconhecimento. Isso quase é autodestruição. autodestruição. Sabe? Porque, cara, e É aí? você cavar o buraco e mais fundo, e mais fundo, e mais fundo, e você nunca sai daquele buraco. É verdade. E tem que ter... Para buscar isso, tem que ter uma certa mentalidade, né? Porque senão você se afunda. Sim. Que legal. Que história linda. Cami, você tinha algum apelido quando você era criança? Não. Não, nem Cami. Sempre foi Cami? Não Nem era Cami. Camilinha? Cami é vocês que me chamam de Cami. Eu comecei a ser Cami a partir da Moving Girls. Sempre foi Camila. Sempre foi Camila. Gente, nem Camilinha, nem nada. Não, Camilinha tinha. Ah, então tinha. Tinha. É, Mas porque... quem te chamava de Camilinha? O meu pai. Ah, então não era aquele mais carinhoso, Não. assim. De resto, era só Camila mesmo. Seus avós Seus chamavam avós de também Camila. não. Só Camila. Camila. Olha só. E até esse seu jeito também deve vir também dos seus avós, né? De prático, de... Cara, já aconteceu Sim. isso, agora vamos tocar pra Sim, frente. sim. E, né, que Sim. A te avó deu esse mostrava repertório que você tem hoje, Sim, né? sim. E eu fui criada numa família espírita, né? Ah, Então, isso acaba também, querendo ou não, a visão Bálsamo, que você né? tem no mundo é uma visão de que, tá, você tá aqui, o que você passou, você aprendeu, todo mundo teve algum tipo de responsabilidade ali para chegar onde chegou. Então, a gente acredita muito que, tá, talvez eu tenha vindo para ser criada pela minha avó mesmo. Entendeu? Então, o que aconteceu foi para que isso fosse concluído. Era Então, o a que tinha gente... que ser. Exato, a gente tem uma clareza, assim... de aceitação. De aceitação. né? Justamente Isso é o lindo que também. faz com que a gente não fique remoendo o que foi, porque foi assim. Porque cada pessoa faz aquilo que ela pode. Então, o nível de consciência de cada um levou ela a fazer o que ela fez naquele momento. Então, não tenho por que eu perder tempo de vida, Sim, da minha energia sua vital, vida. para compreender o porquê que o outro fez daquele jeito. Não, e você não vai compreender. Não vai, Você não não tá lá vai. dentro do outro, você não é Exato. o outro sentido. Você não é o Exato. outro. Exato. Vai, no fim das contas, foi isso. Pois é. Foi. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E não é uma história triste, é a minha história. Exato. E ponto. E quem coloca esse peso é você, né? Se é triste, se é feliz. se é- Exatamente. Quem vai denominar o que ela é você. Tanto que eu escolhi essa história não fazer parte da minha linha editorial. Sim. Nunca ninguém me vê contar isso. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas comprem de mim porque eu só tive ali uma conexão com essa história e ponto. Não, a história é importante, mas você vai saber depois. Sim. Então, Não é a sua história principal. exato, a gente tem que dar o peso para as coisas que têm peso. Sim. Entendeu? A importância que tem, né? Exato, exatamente. Muito bom. E é uma história de gratidão, né? Porque eu acho que o espiritismo também cultua muito isso, né? Você ser grato ao que aconteceu porque era o que tinha que ser. Sim, E aí você consegue ir para frente. Porque exato. o cérebro humano, ele não consegue processar gratidão e tristeza ao mesmo tempo. Então, uma coisa que você coloca na caixinha da gratidão, ela não consegue te deixar triste. Que legal, não sabia fato disso. isso. É fato. O cérebro humano, ele... a verdadeira... Se você aprende a ser grato por algo, aquilo não vai ser um fardo para você, O né? verdadeiro contrário da tristeza é a gratidão. Então, quando você se sente grato, o cérebro não consegue processar a tristeza. Seja no momento, ou seja em relação a alguma coisa que você já Sim. processou como eu Porque sou até grata. parece contraintuitivo, né? Quando você fala pra pessoa, não, você tem que agradecer por algo algo de ruim. ruim, né? E aí a pessoa acha que é uma fala de, não, eu tenho que perdoar, mas eu não vou perdoar. Mas na verdade é sobre você É sobre você. se dar a chance disso não te atrapalhar, Sim. né? Tipo, coloca na caixa da gratidão pra isso não te atrapalhar na Isso tua não vida, vai né? virar É, tristeza. exato. Fantástico. Muito lindo. E depois vem a fase da Camila adolescente. O que você tem para contar pra gente de Amiga, adolescente? As Só agruras triste. da adolescência. ai, só ladeira abaixo, eu apanhava na adolescência. Ela fez uma Gente. caipirinha do limão dela. Ela não fez Não, uma limonada. eu na adolescência, na escola, eu apanhava no recreio.
Não, assim, infelizmente foi Não é isso de mesmo, amigas. Eu acho que vai começar a ficar interessante a partir da vida adulta, tá? Porque daí pra baixo é só ladeira abaixo mesmo, mas tá? é interessante. Eu tô achando super ladeira acima. Não, e é interessante o que você fez disso. Não. Que poderia viver um papel de vítima até hoje. É só Não. ladeira acima. Ladeira abaixo não existe. Só Não, eu por isso- apanhei muito na adolescência, por sofri isso é muito interessante. bullying. Eu estudei em escola pública a vida toda, né? Então, escola pública é hardcore, né? E criança Forja mesmo. é mais E hardcore criança- ainda. Então, assim, eu pegava o meu material, se eu pegasse meu material de volta, eu apanhava. Era assim, a vida era essa na adolescência. Mas você já tinha perfil de líder, perfil de algo assim ou não? Não, só de apanhar mesmo. Eu fui ter perfil mais de líder, isso foi até, sei lá, a 8ª série. Eu morava no litoral de São Paulo, aí eu voltei a morar no interior de São Paulo. E resolvi bater. E aí, quando eu entrei no primeiro colegial, eu já voltei um pouco mais diferente. Eu entrei um pouco mais folgada, então eu já não deixava que as pessoas falassem comigo daquele jeito. Aí eu fiz Posicionada. amigos. Mas foi ali só 3 anos, mas eu senti que realmente eu já não aceitava mais o que eu aceitava antes. Então, foi assim, mas nada Você voltou pra cidade que você interessante. morava antes? Morava, Mesmo na isso. cidade? Eu nasci em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, mas eu morava em Arujá, que é ali do lado. Aí, quando a minha avó pegou minha guarda, com meu avô, nós fomos morar em Santos. E aí, quando meu avô começou a ficar doente, a gente voltou para a cidade que a gente morava em Arujá, que foi onde ele faleceu, porque os nossos médicos eram de lá. E aí, fiquei lá até a vida adulta, até que a Moving deu certo para eu decidir voltar para Santos. A Moving começou lá. Começou. E a sua avó tá viva ainda? Ela tá. Ai, deve morrer de orgulho. Tá com 80 e poucos anos, com saúde melhor que nós 3 juntos. Que massa! Aham, que super delícia! ativa, Máximo. dirige, vai pra cima e pra baixo. Tá, perfeito. Te acompanha Acompanha. no Instagram, Aham. nos diários. Que máximo. Não, que presente, né? Isso é presente pra ela. Que Ó, presente. ainda mais esse longo assim, Nossa. né? Sim. Maravilhoso. Ô, Cami, e revivendo essas histórias que em algum momento parecem pesadas, mas que você conseguiu fazer algo disso, né? Olhando para tudo isso, você já sentia, já existia algo em você falar, cara, vai dar muito bom em algum momento? Olha, na minha adolescência inteira, eu fiz o primeiro curso de informática, eu tinha 10 anos de idade, né? Então, eu fiz curso de Photoshop quando eu tinha 10 anos de idade. Photoshop 5.0. Photoshop? Porque eu de fiz... vanguarda, né? eu tinha 10 anos anos, aí a minha avó me colocou para fazer informática, e depois que eu terminei o Windows, aí o próximo passo era fazer Corel, Photoshop, foi onde eu aprendi. E a minha adolescência inteira eu era fanática por Linkin Park. Eu era fãzaça. Então, a minha vida na adolescência foi passar na internet. Então, eu acompanhei todas as fases da internet. Blogosfera, Fotolog, MySpace, Twitter, tudo. E eu fazia muita coisa pro Linkin Park. Então, basicamente, eu fazia blog, aprendi HTML. Então, eu me desenvolvi muito e virou um hobby, uma paixão, essa parte criativa, gráfica, de site. Então, a adolescência inteira, eu sempre quis criar algo meu. Não chamava empreendedorismo e eu não sabia o que era. Mas sabe quando você fala, eu Tinha quero já ter alguma algo meu coisa. que dê certo? Então, eu lembro que na época tinha aqueles perfis que viralizavam no Twitter. Eu falava, nossa, como vai ser legal ter algo meu que dê certo. E eu tentava fazer esses blogs darem certo. Então, eu passei a adolescência inteira amando muito essa parte criativa e fazendo muita coisa. Então, eu fazia cartão de visita, cartão de aniversário para vender no Recreio. Eu vendia no Recreio. Olha, veio E eu empreendedora. amava muito o fato de ter algo meu que desse certo e que fosse na internet. E eu usava muito a internet. Muito. Sempre usei, sempre dominei muito usar a internet de todos os jeitos. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu percebi que esse hobby, que era algo que eu gostava, não daria dinheiro. Então, foi quando eu fui buscar uma faculdade. Fiz faculdade de recursos humanos, inclusive. Olha. Parei pela metade, não concluí. E fui buscar um emprego. Porque a minha avó falou assim, olha, que bom que você passou na faculdade, mas você não tem dinheiro para pagar. Você vai ter que trabalhar. Eu falei, beleza. Lá Então, foi começou a vida, né? Aí eu fui ser instrutora de informática na cidade vizinha, Porque você já a dominava. Arujá, que era Santa Isabel. E eu comecei a ensinar Corel, Photoshop, pacote Windows, pacote Office, tudo para crianças, jovens, adolescentes e idosos. Então, aos 18 anos, Já começou até a uns professora. 20, até uns 23, 24, eu dava aula de informática nesse lugar, nessa escola de informática, desmontava computador, fazia tudo. E aí, lá, eu comecei a entender que eu poderia fazer alguns freelas de design. Eu comecei a fazer um cartão de visita aqui, um cartão de visita lá.
Aí eu falei assim, caramba, o que eu posso fazer para isso virar algo recorrente? Porque eu quero sair do meu emprego, eu quero fazer isso para sempre. Eu comecei a fazer serviço de social media. Com 18 Lá anos. atrás, gente. Lá com 20 e poucos anos, né? 20 e baixo. E aí eu comecei, era bem na época que tava Facebook, ia começar a migrar para o Instagram. Então eu comecei a entender que os freelas de cartão de visita não ia gerar uma renda todo mês. Então o que eu poderia fazer? Comecei a fazer social media. Então eu comecei a fazer de lojas da cidade, que era uma cidade bem pequenininha. Comecei a fazer rendas mensais e falava, nossa, isso daqui vai me tirar do emprego. Então a ideia era sempre ter algo meu. Aí, depois que eu fui descobrir que se chamava empreendedorismo, mas sempre houve essa vontade de ter algo próprio. Tanto que eu não fiz Enem, eu nunca prestei concurso público, eu nunca entreguei currículo numa grande empresa, porque eu sempre falei, não me interessa trabalhar numa grande empresa, eu quero criar algo grande meu. Eu sempre tive muito essa postura de eu não vou nem fazer, porque eu não quero isso pra minha vida, eu quero criar algo meu. E eu não sabia que era empreendedorismo, mas eu sabia que eu queria criar algo meu, algo grande, algo que fosse meu, com as minhas regras. Né? Exato. E aí, depois que eu comecei a prestar esse serviço de social media, foi quando eu fui entendendo que era empreendedorismo, aí fui continuar sendo instrutora em outra escola, fui designer numa outra escola de informática, fui prestando cada vez mais serviço e foi aí que eu fui me direcionando para sair do emprego, quando eu fui entendendo cada vez mais. E fazendo coisas diferentes, porque eu não fazia só social media. E aí começou a empreender, saiu do emprego Aí eu comecei... Pronto. Aí não. Enquanto eu estava no emprego... Eu fazia serviço de social media, vendia semijoia, vendia tênis, vendia roupa, ia para 25 de março. Eu fazia tudo que na minha cabeça poderia me tirar do emprego. Então eu falava, a prestação de serviço tem um limite, porque é mão de obra. O que não tem limite? Produto físico. Aí eu ia para São Paulo uma vez por semana comprar semijoia para vender e entendendo que aquilo me tiraria do emprego. O objetivo era esse. O objetivo era sair do emprego. Era trabalhar para você mesmo. Era. Aí tanto que em 2013... No fim das contas, liberdade. Eu fiquei empregada... com carteira assinada até 2018. Em 2013 eu já tinha aberto o MEI. Olha e eu falava para os meus chefes, olha, eu tenho um MEI porque eu sou empreendedora, tá? Quando você descobriu o que significava, e aí eu abri um MEI em 2013, que é o mesmo CNPJ até hoje, é o da Moving Girls. A gente fez o desenquadramento e simbolicamente eu queria que mantesse o mesmo, então eu tenho um CNPJ há mais de 10 anos. E eu só fui sair do meu emprego em 2018. Então, assim, sabe quando você faz coisas que já apontam que Sim, total. Você sabe que é aquilo? Você só não sabe nomear? Então, eu fazia muita coisa para sair do meu emprego, até que eu fui nessa segunda empresa que eu fui trabalhar, eu era designer mesmo, né, de uma escola de informática. E aí, o meu chefe começou meio que atrasar o salário, começou a não pagar direito, e aí eu via que o que pagava minhas contas? O meu serviço de social media. Que eu já estava bem, assim... influente na cidade, então as lojas passavam. Exato. E aí eu vendia todas as minhas férias. A minha vida inteira eu vendi férias. Por quê? Porque quando a gente é empregado, CLT, a gente quer fazer dinheiro em qualquer oportunidade. Então eu vendia minhas férias, eu ganhava 2 salários. Sim. E aí esse meu chefe, que já estava trazendo salário, falou, eu não vou pagar suas férias, não vou te vender, você vai ter que sair de férias. Tinha 2 meses acumulados. Mal sabe ele o que ele fez. E aí... Ele também me pagou as férias em 12 vezes, assim, parcelado, que não pode, né, pela lei. E aí eu saí, e nesses 2 meses eu falei... Eu já tinha ido morar com o Rafael, já tinha tomado a decisão de sair da casa da minha avó, então eu já não morava com o Rafael, que era de Santa Isabel. Então a gente foi para um apartamento que custava R$600 o aluguel. E a gente já morava junto por causa da internet, porque em Santa Isabel chegou fibra antes de Arujá. Exato. E aí, nesses 2 meses, eu falei, eu vou arregaçar de pegar o máximo de cliente social media, porque é isso que tá me dando dinheiro. Vou parar esse resto de vender produto. Em 2 meses, eu tripliquei o número de clientes. Aí eu voltei com a carta de demissão, só que isso só aconteceu em 2018. Porque eu tinha muito medo. Então, eu fiquei ensaiando anos, porque eu achava que o meu maior salário foi R$1.500. E eu achava que R$1.500 garantido, aquela coisa do precisava garantido, né? daquilo. Eu falava, não importa se eu estou ganhando 4 mil com os meus clientes, R$1.500. Garantido. Eu preciso. Parece que, nossa, ia mudar a minha vida. Só que nesses 2 meses eu entendi que eu produzia muito mais e fazia muito mais dinheiro não estando que maravilhoso que o chefe te obrigou a tirar férias. É isso que eu falei, né? Assim, maravilhoso pra você, não pra ele, né? Mal sabia ele o que ele fez, o que ele estava fazendo, né? Exato. Te obrigando a tirar férias. Que demais. E assim... O movimento, a Moving Girls, a Camila Vidal, hoje em dia, toda essa história, o que você compartilha, o que você está compartilhando aqui agora, influencia e ajuda milhares de mulheres. E quando que veio esse primeiro sinal, assim, de que isso que eu faço, além de me dar dinheiro, vai ajudar outras pessoas? Impactar mulheres. Então,
tudo começou, a Moving Girls, na verdade, ela começou como um lugar onde eu pudesse fazer sabe, um descarrego criativo? Era isso. Porque como eu era social media designer, você fica muito brifada, né? E você não consegue ser criativa. Uhum. Então, quando eu saí do meu emprego, eu criei um Instagram em 2018 para falar da minha recém-saída do CLT. Que foi quando eu comecei a falar da minha rotina como empreendedora na Moving. Eu criei a Moving Girls para isso. Para ser um diário da empreendedora, era meu. E em 2018, ninguém fazia conteúdo. Era só foto. Então, fazer legendas gigantes e fazer uma imagem com texto não era normal. Era tanto que era uma coisa vista como, tipo, chato. Quem que faz isso? Eu era, acho que e tinha 2, 3 pessoas que faziam o resto. Era só fotografia mesmo, porque era uma rede social de foto. E quando eu comecei a fazer isso, em 2018, no meu primeiro ano 100% empreendedora, eu não me dediquei tanto para Moving. Mas em 2019, eu já postava muito mais conteúdo e ela começou a crescer, porque tinha identificação. Só que até então, eu não queria que a Moving fosse uma empresa. Eu achava que a Moving era um hobby e eu tinha meus clientes de social media. Então, eu não via ela como um lugar de fazer dinheiro. Um lugar de fazer dinheiro, um lugar de transformar outras pessoas. Só que aí, no meio do ano de 2019, a gente fez 30 mil seguidores. E que, pra época, era muito seguidor e muito rápido. E aí, eu lembro que eu aplicava muitas coisas que eu, como social media, aplicava nos meus clientes. E aí, eu fiz um e-book para vender. E vendeu 30 mil reais. Gente, numa live, eu não fazia lançamento, eu pus o produto na Wix, eu nem sabia o que era Hotmart. Eu fiz um e-book. E eu falei, gente, está aberto, 97 reais. E elas compraram. E aí, o que aconteceu? Como eu vendi pela Wix, porque eu não entendia absolutamente nada sobre marketing digital, eu não sabia o que era lançar um curso, não sabia que tinha que ter antecipação, não sabia. No Wix tem 2 formas de pagamento, né? O Wix Payments e o PagSeguro. E tudo que roda pelo Wix Payments, você só recebe o dinheiro se a outra pessoa recebe um produto físico. Então, você tem que pôr um código de rastreio. Eu já vi isso acontecer. Já o PagSeguro, você pode comprar produtos... E aí, eu vi que tinha no Wix 5 mil reais tinha sido estornado. Que era mais ou menos umas 100 vendas. Eu liguei pro Wix e falei, gente, pelo amor de Deus, 5 mil reais. Isso? Muda minha vida. E aí, exato. E esses 30 mil reais, eu torrei tudo pagando conta, né? Pagando loja 100 em 24 vezes, pagando as coisas. Dando entrada num carro, não, mas como usado. Foi a sensação quando você viu? 30 mil. Amiga, a sensação foi, eu vou quitar todas as minhas contas. Meu Deus. Às vezes assim, uma surpresa. Quem fazia 1.500, não, e aí mas eu já tava fazendo 10 mil com os meus clientes, 10. Mas assim, um montante assim, não. E aí, o que aconteceu? E numa live, né? Eu liguei pro Wix, o Wix falou, olha, infelizmente, como você não anexou nenhum código de rastreio de produto físico, a gente devolveu o dinheiro e você vai ter que pedir para elas comprarem de novo pelo PagSeguro. Aí eu falei, gente, estamos no Brasil, ninguém vai devolver o dinheiro, aquela crença, né? E aí eu lembro que eu mandei um e-mail, fiz um story, falei, amigas, aconteceu isso, tal. 99% das compras foram refeitas. E tinham pessoas... Porque elas já estavam com o e-book, elas não precisavam fazer. E elas mandavam um print. Cami, meu cartão ainda não estornou, mas eu já estou fazendo de novo. Nesse dia, eu comecei a estudar sobre construção de comunidade. Porque eu falei, isso daqui não é normal. Eu comecei a me especializar muito em construção de comunidade, de movimento. E aí, no final de 2019, foi quando eu entendi que o que eu sabia mudava as pessoas. Por quê? Porque eu era designer. E eu tinha muitas amigas que falavam assim, Cami, você precisa ensinar o que você faz no Canva, porque a gente não tem dinheiro para contratar você. Porque eu usava a Moving para vender o meu serviço de designer. E eu cobrava por designer, por uma coisa fixa, 1.500, 1.900 na época. E elas falavam, Cami, nós somos empreendedoras que seguimos a Moving, queremos te contratar como social media, mas a gente não tem dinheiro, faz um curso no Canva. E eu falava, Canva? Eu sou designer, eu mexo no Photoshop, me respeita. Desde os 10 anos de idade, afinal de contas. Exatamente. E na época, o Canva não era explorado por ninguém. E aí eu lembro que teve uma amiga que falou, Camila, faz um curso de Canva com o que você faz, porque a gente não tem dinheiro para te contratar. E aí eu pus o ego no bolso e desenvolvi o primeiro curso de Canva para empreendedores, foi o nosso. Hoje é bem normal ver o curso de Canva, mas a gente lançou em 2019, o primeiro. Não, mas várias coisas você foi o primeiro, né? Convenhamos. Fui, O primeiro curso de Canva eu fiz porque uma amiga minha falou que, Cami, a gente precisa disso. E aí eu lembro que nessa época foi quando eu realmente entendi que o que eu sabia mudava pessoas, independente do status de designer ou não. E aí foi quando eu entendi que, caramba, eu ensinei coisas como paleta de cores, tipografia, como você conversa com um designer para imprimir uma coisa, como que você cria... Então foram coisas que eu, como designer, ensinei para uma pessoa que
não sabia e não tinha dinheiro, mas tinha uma empresa e precisava fazer aquilo. Sim. E, cara, esse curso vendeu, na época, acho que vendeu uns 80 mil reais também. E era muito novo isso pra mim. Não, sua comunidade estava super forte. Exato. Montada. E aí, o curso foi só nesse lançamento. Depois desse curso só do Canva, ele vendeu mais de 600 mil reais no ano seguinte. E aí eu lembro que nessa época desse curso foi quando eu não gastei esses 80 mil, foi quando eu reinvesti na marca e foi quando eu tomei a decisão de falar assim, não, isso daqui me realiza num nível grandioso, me traz um dinheiro que eu nunca tive, mas me traz realização. E eu já não estava me sentindo realizada com social media, porque eu estava me sentindo sempre muito encaixotada num briefing. Então chega uma hora que toda social media vira uma outra coisa. Então, assim, a vida útil do social media é em um momento ele falar, não aguento mais ser social media. Ou ele reencapsular o serviço com alguma outra coisa, é normal. E aí foi nesse momento que eu tomei essa consciência de que, nossa, tem empresas e mulheres e pessoas que estão sendo impactadas e transformadas por algo que para mim é 2019. simples. 2019. E aí, no final de 2019, eu fui encerrando os meus clientes, pedi o desenquadramento do MEI, mudei o CNPJ para Moving Girls e oficialmente, em janeiro de 2020, a Moving Girls começou a atuar como uma empresa e eu falei, não, agora eu só vou fazer isso. E aí a gente começou que... Hoje é a Moving, né? Lançar os treinamentos, os cursos, bater o martelo em coisas que a gente, né, fazia desde o início, como construção de comunidade, falar um pouco mais de mentalidade antes da parte estrutural e estratégica. Então, a gente começou a trazer isso. A gente começou a trazer formatos de a gente começou a trazer formatos de postagens que também, querendo ou não, afetou muito a linha editorial de todo mundo do mercado. Então, a gente tem consciência que a gente abriu uma grande porta também para falar de empreendedorismo e foi muito legal. Muito, muito legal mesmo. E eu acho que quando veio a pandemia, né? Gente, parece que eu penso na pandemia, eu vejo sua cara toda hora. O tanto que eu te vi na pandemia. Eu ia te perguntar isso. E aí, eu já estava aqui, mas você fez muita coisa na pandemia. Porque aí veio 2020, você virou empresa e aí veio a pandemia. Foi logo depois. E trabalhou horrores. Trabalhei horrores. Mas porque você já o que estava bem no digital. Já estava bem no digital. 2019 foi bem intenso, início de 2020 também. Então, quando entrou a pandemia, a gente já estava muito em movimento. Aí, o que a gente resolveu fazer? A gente fez um curso gratuito para salvar negócios na pandemia. Por isso que vocês viam muito. Porque a gente fez um curso que era em lives. E era assim, o que você tem que fazer agora para salvar o teu negócio nesse momento que o teu negócio não consegue, né, sobreviver. Então, a gente fez isso e teve muitos negócios. Eu recebo até hoje feedback de mulheres que falaram assim, Cami, aquelas lives, aquele curso que você fez de graça na pandemia salvou a minha empresa. Olha só. A gente fez vários movimentos assim na pandemia para ajudar essas empresárias. A gente abriu um grupo que no Telegram, na época, era de troca para elas se apoiarem, né? Porque emocionalmente elas também estavam abaladas por causa do contexto, né? Da empresa dela. Então, a gente cresceu muito também por causa disso. A gente se consolidou mais ainda. E a história vai ficando cada vez mais bonita, né? Mais bonita, cada vez mais bonita. E, assim, tudo que você já está falando, a gente já vai vendo um pouco de quem é a Camila por trás do arroba. Mas a gente quer mais detalhes. Quem é a Camila atrás do arroba? Quem é a Camila? Tá, vamos lá. Fora o arroba. Fora o arroba. Fora líder, aqui, empresária. Assim, pé no chão. Exato. Amigas, a Camila é uma pessoa que já fez Kung Fu. Adoro! Vocês não criam a realidade? Já fiz Kung Fu, já fiz mangá, já fiz vários cursos, assim, muito aleatórios. Fazia criada por vó, aposentada. Não, eu fazia até corte de costura com a minha avó, biscuit, tudo. Que demais. Tudo a gente tava botando pra dentro. Aposentada, só faz curso. Então, só curso. Vamos aprender. Mas eu também sou uma pessoa que, aparentemente não parecendo, eu sou uma pessoa muito emocional, muito mole, muito coração mole, sou uma pessoa realmente bem emocional. Amo ficar em casa. Pra mim, o melhor rolê é ficar em casa, assistindo sempre filme. Foi, ou é agora? Não, sempre fui. Teve, óbvio, todo mundo tem uma época vida louca, né? Não, eu tive também. Quando eu comecei a namorar com o Rafael, já tô com o Rafael já faz mais de 11 anos. Que bonito. Desde os 18 anos a gente tá juntos. E, curiosidade, eu e o Rafael nascemos no mesmo dia. Dia 2 de abril. Uhum. No mesmo dia, no mesmo ano? Não, dia 2 de abril. Ah, tá. Mas eu sou de 93 e ele é de 90. Ah, tá. E aí, a gente teve uma época no começo do namoro que a gente saía muito, ia pra casa sertaneja. Sério? Muito.
Muito. O Rafael é Ela é uma caixinha de surpresa. O Rafael gente. é do interior, gente. Ele é só em rodeio. Só em rodeio. Aham. Não é só sertanejo, é rodeio. É Não é rodeio. sertanejo universitário, é rodeio. Não, é rodeio. E aí a gente curtiu bastante, uns 2, 3 anos em carnaval e em festa, saía bastante. Mas depois, quando a gente começou a focar mais no trabalho, foi morar junto, aí a gente começou a criar mais isso de ficar mais em casa. E é uma coisa que realmente a gente gosta, ficar em casa, não sair. Então eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ficar na minha. Então a Camila é isso, a Camila é bem Pacata. bem off, é bem pacata. Essa é a amiga. maior surpresa. É, A Camila é pacata. a Camila é. É isso, né? Porque no arroba, No arroba é uma coisa, né? agito. Mas Exato. existe, cara. E eu acho tão importante a gente, porque olhar para esse ser humano. E a gente atrás dessa é roupa. tudo ao mesmo tempo, né? E a gente precisa entender qual parte de nós cada parte da nossa vida exige, né? Então, o trabalho exige isso. Sim, exato. Entendeu? A vida pessoal. Que papel, né? Exato, Em que papel que eu estou exatamente. agora, né? Que você leva a sua verdade, mas com uma outra energia. Exato, mas a minha energia no off e no on é a mesma coisa. Então, eu sou a mesma pessoa que fala palavrão, que anima, que vai pra frente, tararau. Então, eu sou a mesma pessoa em tudo, mas off eu você é tenho mais- essas minhas particularidades de preferir mais tranquilidade, ficar mais em casa. Detesto sair pra, sabe, ficar Nice. no rolê. Pra ficar em pé. Não. Não. Se for pra sair, tem que ter uma cadeirinha. É o meu tipo de gente. Ô, Meu tipo de Cami, programa. que você influencia um monte de gente, impacta muitas vidas. A gente já sabe. Está muito claro. Mas quem foram as pessoas que te impactaram, te influenciaram? Amiga, honestamente, quando eu comecei a buscar sobre empreendedorismo, lá em 2018, quando não era difundida essa palavra, a primeira pessoa que eu vi falando sobre isso, que eu engoli todos os livros, foi Flávio Augusto. Foi o Olha. primeiro, foi quando eu conheci. E o que mais me influenciou não foram pessoas, foram livros. Então, por exemplo, o livro que mudou a minha vida, que até hoje eu falo para todo mundo ler, e que foi para mim a maior abertura de porta de tudo que eu falo hoje, que eu acredito, que depois eu fui me aprofundando, que eu lia no ônibus indo trabalhar, foi O Segredo da Mente Milionária. Esse livro, de fato, me abriu para uma gama de possibilidades muito grande sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre abundância, sobre mentalidade, sobre empresa. Então, eu sempre falo desse livro. Hoje, obviamente, se eu for pegar todos os estudos que eu já faço, O Segredo da Mente Milionária é, assim, uma pontinha do iceberg. Só que ele me abriu Mas essa ele te porta. influenciou. Quando eu tinha 18 anos, ele e aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, eles me influenciaram muito. Não tiveram... sobre mentalidade. que é o não que você tiveram prega muito, né? pessoas específicas. É óbvio que eu acompanhava algumas pessoas que me incentivavam e eu olhava e falava, caramba, que legal isso. Por exemplo, na época, Camila Coutinho, do Garotas Estúpidas, eu li o livro dela e por causa do livro dela, eu comprei o meu @ Camila Vidal em 2019. Olha ela, gente. A Moving, eu foquei na Moving durante muitos anos. Só que eu lembro que no livro dela, ela pagou uma nota pelo @ dela. E lá em 2019 eu falei, se a Moving der muito certo, eu vou precisar ter o Camila Vidal. E aí eu achei uma menina que tinha o Camila Muito Vidal. visionária, gente. Em 2019, aí eu mandei muito mensagem visionária. pra ela e ela não usava. Eu falei assim, você não quer me vender? Porque eu tenho um movimento de empreendedorismo feminino e, sabe, eu vou precisar. Aí ela falou assim, R$500. Eu falei, mas eu só tenho 250. Aí ela falou assim, tá bom, não tô fazendo nada com ele. E ela vendeu R$250. Ela tinha que aparecer pra falar, Exato. olha, Ela tinha que falar, sou olha, a Camila era eu, Vidal a Camila. Ô, xará. E aí foram coisas Mas que ela me deve morrer de influenciaram. arrependimento, né? Me influenciaram. Esperado um bocadinho. Acho pra que ver. não, né, amiga? Porque ela não é a Camila Vidal. Então, assim, Mas se ela mesmo te vendesse tendo agora- arroba- Não, ela não Não. ia ser você, mas ela ia te vender agora mais caro. Talvez Não, agora né? ela nem quisesse Você mais, botava né? 2V lá e pronto, acabou, né? Já tinha virado outra E coisa, né? aí foram coisas que me influenciaram, mas não tiveram pessoas. Eu sou muito... Trago muito no meu repertório livros, filmes, coisas que eu vi. Então, eu, como consumo muita coisa, essas coisas me influenciaram bastante. Então, eu não acho que teve uma pessoa específica. Eu, por exemplo, também nunca tive mentores ao longo assim da minha trajetória. Olha que Então, foi muito... Isso é muito raro. raça, né? hoje, por exemplo, uma das coisas que eu mais valorizo pra mim, que pra mim é o melhor grupo de mentoria e mastermind da minha vida, é o meu próprio time. Tipo, não tem outras Fantástico. pessoas que possam me direcionar Fantástico. tão bem quanto as pessoas que trabalham comigo.
Entende? Tem Então, uma troca que você direciona e eles exatamente. te conhecem, Então, eu sempre fui bem influenciada, assim, pelas coisas que eu consumia e muita coisa eu fiz no feeling. Então, muita coisa foi intuitiva, muita coisa eu fazia da minha cabeça, muita coisa eu fazia... Porque eu também sou ariana, né? Então, assim... Fogo. Dona do negócio. Ariana com leão. E touro. Querida. Toda. Manda no mundo. Domina o mundo mesmo. Exato. É a dominação mundial. Exato. Então foi Pessoa. muito intuitivo, foi muito no feeling, depois que eu fui buscando cada vez mais profissionalizar isso. E eu ia te perguntar se você não tinha algo em aquário, que é supervisionário também. Não tem. Ai, amiga, sei lá também. Mas. Eu sei que eu sou Áries. E tem um adoro leão Ares também. lá em Você algum leu onde lugar. eu nasci. Mas é porque você. Isso tudo que você está contando, né, nesse feeling, é isso. Um olhar muito visionário, né? Um sentir muito de cara. Eu vou comprar um arroba. Olha isso, em 2019. Então, é um olhar E muito já lá tem a na sua frente, empresa, né? Tipo, é muito à frente Sim, mesmo, porque sim. tem pouco tempo que começou-se a se falar disso, de ter o Sim, nome sim. e tal. Você já tinha o da empresa, teoricamente não precisava preocupar com o do seu nome, né? Sim. E você viu isso. É muito... Não, cada uma história mais linda que a outra, mais empolgante, mais interessante. Eu já vi você falar esse negócio, você falou que o seu maior mastermind é o seu próprio grupo. Eu já vi você falar no MDA que o ambiente que você mais gosta de estar é entre as MDAs, porque é isso, a mesma coisa do time. É quem você confia, porque está no Exato. caminho certo. Exato, achei porque eu acho fantástico que hoje isso. no mercado que a gente atua, a gente lida muito com ego e status. Então, as pessoas elas buscam pertencer a um lugar onde tem status, onde tem outros profissionais que, né, tem nome, tem status. Só que, para mim, em primeiríssimo lugar, as melhores pessoas para mim são minhas alunas e meu time. Então, Eu vi assim, falar isso lá, as achei alunas são massa. as que me pagam. Sim. Então, esse é o meu maior grupo, é onde eu tenho que focar a minha atenção, sabe? Porque se você está criando um negócio que você está querendo agradar o mercado, o concorrente, a pessoa do seu lado, você não está olhando para o cliente. Perfeito. Então, se você está olhando para o cliente, você não está tendo Cirúrgico. tempo para olhar para o Sim, pessoal do outra coisa, mercado. né? Porque se você começa a mudar tudo para agradar o mercado, você começa a ver que você entra numa competição de quem é melhor, quem. Perde Só que seu você está olhando para o teu cliente. Então, minha maior fonte de pesquisa são as minhas alunas. Onde eu mais converso são com as minhas alunas. Mando áudio no direct para as minhas alunas. O meu time, a gente só fala das alunas. Por quê? Porque é onde está a transformação, é onde está o dinheiro e é quem vai me pagar. Sim. Entendeu? Se eu estiver criando algo para mostrar para o concorrente que eu sou melhor, o meu concorrente não vai virar meu cliente. Então, Sim, assim... Não tá nem aí se você... Não, eu tô cagando, na real. Sim. E até porque isso, você já tem uma força tão significativa que você pode focar nisso e falar, cara, porque tá aqui, a resposta tá aqui. Na verdade, todo mundo poderia focar nisso, entendeu? Grande ou pequeno, se você foca no teu cliente, que é quem te paga, você vai ganhar mais dinheiro. Mas Só que você passa muito tempo querendo agradar a concorrência. Não, eu preciso falar... Um exemplo bobo. Muita gente tem medo de ser óbvia e falar o básico sobre o produto. E aí ela fala, não, é porque eu preciso falar... Só que, na verdade, você tá querendo falar pra quem? Pro teu cliente ou você não quer parecer burra pro seu concorrente? Porque existe esse caso. Não, eu preciso parecer bem inteligente. Só que você tá querendo agradar o teu concorrente. O teu cliente não sabe isso. Então, você não tá querendo parecer que sabe menos pro teu concorrente. E você tá deixando de falar o que o teu cliente precisa ouvir. E pega essa frase, né? O seu concorrente não vai ser seu cliente. Não. Fantástico. E é isso, né? Assim, você confia no que você passa, né? Porque aí que construiu também, né? Sim. porque a sua comunidade se fortalece cada vez mais. E eu acho que isso que ela tá falando também, né? Você tem a resposta lá na comunidade, né? A dúvida do produto, a dúvida tá lá, né? Que é o seu cliente, que é quem tá ali te trazendo feedback toda hora. Exatamente. Então não precisa ir longe, né? Não precisa. Não. E aí, no evento presencial, as alunas fazem Tudo. a venda. O pitch Gente, olha, eu já delas. palestrei em muito evento, mas eu nunca vi pessoas no evento tão ativas e tão abertas para participarem como no nosso. Elas levantavam a mão, eu não precisava pedir. Sabe quando você vai no evento e você pede para as pessoas responderem o seu bom dia? Bom dia, não tô ouvindo. Lá, Elas gente, gritavam. bizarro. No segundo dia, eu entrei, eu parecia Beyoncé. Não, no Maravilhosa! segundo dia, ela já me viu no primeiro. Aí eu entrei, bom dia. Elas levantaram. Parecia
Gente, uma loucura. Popstar. Não paravam de gritar. A gente já tava junto no dia anterior. E aí eu começava a falar, ela já levantava, Camila, eu quero falar, eu quero compartilhar, eu quero fazer. Tipo, elas automaticamente, elas se levantavam e interagiam. Elas não tinham medo, porque a gente criou um lugar seguro para isso. Então, assim, Você hoje. ensina isso. Exato. E hoje, sem dúvida, não é porque é a minha comunidade, mas eu nunca vi uma comunidade tão ativa, tão engajada e que se sente tão segura para serem elas mesmas, porque elas não estão preocupadas se a menina do lado vai julgar. Tipo, elas deixam um posicionamento do Instagram na porta para fora, sabe? E isso é bem, bem, bem legal e foi algo que a gente criou culturalmente por estar olhando para elas, sabe? E né? apesar de ser uma comunidade enorme, eu sou MDA, eu vejo que você faz muita questão de estar próxima, de alguma forma. Apesar de ser muito gigante, tem o grupo de Telegram que você manda o seu vídeo, o seu áudio. Não é só uma coisa gravada. Então, assim, aconteceu uma coisa, você fala daquele dia, daquela coisa. Não é tudo super projetado, antecipado. E aí você se faz muito presente, muito próxima. E isso gera uma Conexão, né? conexão sem preço. Sim. Né? E até essa leal, né? Sim, e o nosso time mantém isso. Então, por isso que eu falo que o time é tão importante, porque como você cria essa cultura, você precisa de pessoas para... Porque hoje é gigante. E o nosso time, ele consegue manter exatamente isso. Legal. Exato, em cada ponta, no atendimento, tudo, eles conseguem manter isso. Então, eu me faço presente, eles constroem essa estrutura que cada vez mais a Moving fica presente. Então, as alunas sentem muito mais parte. E é muito engraçado, porque às vezes eu vou palestrar e quando elas vêm tirar foto comigo, a gente mostra a língua e faz, né, o logo da Moving. E é bem comum elas olharem para mim e falar assim, nossa, com você eu posso ser eu. Olha que lindo. Coisa mais linda. E isso mostra Potente, que com os outros não pode. Sim. Então, porque você está fazendo um posicionamento. Só que quando você está numa comunidade para evoluir, você não precisa ficar sempre armada. Porque lá você pode se desarmar para se desenvolver. E né? muitas vezes o posicionamento é onde você quer chegar. E na comunidade é onde você ainda está, né? Exato. Não é nem uma coisa de fake, né? É uma coisa de que ali, da porta para fora, é onde eu quero chegar. Então, eu tenho que manter a pose. E aqui dentro, eu ainda sou eu. E eu posso falar sobre o que eu tô passando agora. Exatamente. Da vulnerabilidade. É né? Exato, exatamente. Você não tem que ter tanto E filtro. é esse lugar de confiança, né? É. Cara, eu tô tranquila aqui, não é... As pessoas não estão aqui para me apontar, né? Tem acolhimento, eu tô segura, né? Exatamente, exato. É muito... E é isso mesmo, assim. É muito, muito lindo conhecer o outro lado, né? Porque é real, né? Isso que você está falando é real. O que você fala lá, você está falando aqui pra gente quase em off. E vamos então falar de futuro. Falamos muito de passado, de presente. Como que você se vê pessoalmente, principalmente, daqui a 5 anos? Amiga, daqui a 5 anos, eu vejo que a Moving ela vai estar muito maior. Eu vejo a Camila Vidal também tomando uma proporção bem maior como marca pessoal. E a gente, cada vez mais, eu não vejo que é uma coisa diferente, eu vejo que é algo maior do que a gente já faz hoje. Porque eu ainda sinto que tem muita coisa para ser feita, sabe? Ainda Explorar. tem muita gente para ser transformada, muita mulher. Uma coisa que a gente vê para o futuro é cada vez mais posicionar a Moving como essa escola, essa instituição de ensino para mulheres empreendedoras, se apropriar cada vez mais disso, criar formações. Então, por exemplo, recentemente a gente criou a primeira formação de empreendedoras do Brasil, que é uma coisa que não existe. Por quê? Porque é formação, é para falar sobre assim, aquilo que não te contam sobre ser empreendedora. Então, a gente tem muitos projetos para o futuro de criar coisas para trazer mais profissionalismo e essa estrutura para empreendedora. Então, a gente quer cada vez mais trazer robustez para essa parte de educação, trazer mais experiência para as nossas alunas, deixar a marca em outras frentes também. Então, a gente tem ideia que meu time me inferniza todo dia para abrir a loja da Moving. Não, eles ficam a carinha sim. delas. O time já tá aqui, sim. E eu fico, Faltou não. plaquinha, sim. E aí é uma coisa que a gente quer, que as nossas alunas pedem também. Então, eu vejo a gente criando mais Moving mesmo, sabe? Pro futuro. Mas e pessoalmente? Amiga,
Nada de diferente. A Move sou eu, aqui sou ó, eu. Move. Exato. Eu não tenho vontade, por exemplo, de ter filhos. Então, o meu relacionamento com o Rafael já é bem estruturado e a gente trabalha junto pra Moving. E, pessoalmente, eu me vejo tendo mais liberdade para morar em outros lugares, para explorar outros lugares. Eu tenho 2 gatas, né? Então, também não posso explorar muito, porque eu tenho 2 gatas. Mas tem vontade de mudar do país, por exemplo? Olha, não Não. tenho. Eu amo morar no Gosta de Brasil. passear. Amo morar no Brasil. Mas eu gosto de passar alguns períodos fora. Então, por exemplo, esse ano foi o ano que eu vim muito para Portugal, mas no futuro eu quero ir muito para Dubai, que é um lugar que eu amo, fazer coisas lá. Mas eu não me vejo morando fora do Brasil. Não me vejo fazendo muito nada de diferente, porque eu acho que manter já é um grande trabalho. Ainda mais uma coisa gigante. Exatamente. Então, eu acho que manter é um projeto para o futuro. Isso é uma pessoa que chegou no auge, né? Daqui a 5 anos ela quer estar exatamente onde ela está hoje. Exato. Mas parabéns, está no auge. Vamos de bate-bola? Bora. Ai, eu não sou boa com isso. Não, hein? mas o nosso bate-bola... Meu raciocínio é lerdo. Quando é Não. bate-bola, eu fico me sinto nosso pressionada. bate-bola Sem pressão. Toma Nossa- vinho. Tá. Não tem pressão. Nosso bate-bola é um grande finale. Você não é um papum. Você fala o que vier na sua cabeça e pode ser explicação, pode ser uma frase. Tá. Só Tô livre, tópicos tô e você livre. Tá livre, livre, tá à bom. vontade. Liberdade também é um valor nosso. Amo. Sim, ainda mais, né? Para convidado estar à vontade, claro. E, Cami, um arrependimento. Eu acho que um arrependimento... Talvez estender demais relacionamentos que já estavam saturados. Eu sou uma pessoa que tende a confiar muito nas pessoas e isso já foi um grande ponto de arrependimento, mas também foi um ponto de aprendizado, sabe? Então, eu me arrependo, às vezes, de ter demorado muito para enxergar certos sinais. E tem uma frase que me marca muito, né, de relacionamentos de trabalho mesmo, sabe? Quando você contrata pessoas, faz parcerias, e aí... Uma coisa que eu fico de aprendizado de tudo. As pessoas, elas dão sinais de quem elas são desde o início. Então, talvez eu me arrependa de não ouvir os sinais das pessoas que futuramente não foram tão legais assim, sabe? No relacionamento. Então, E que já tinha te avisado, né? Já exato. tava lá. E exatamente por esse arrependimento, eu fiz uma tatuagem escrito acredite na sua intuição. Porque, intuitivamente, eu sabia Pra você que lembrar. era um sinal que eu deveria ouvir, mas eu não ouvi. Então, o arrependimento é talvez não ouvir minha intuição. Mas agora eu ouço. Agora você escuta. É isso que eu ia contar. E um conselho? Um conselho. Um conselho? Para quem está começando, para quem já começou, para a gente. Cara, o maior conselho é aplica rápido, erra rápido, valida rápido, aprende rápido. Eu acho que Um super conselho. tudo que você faz, você precisa aplicar, validar rápido. Tem uma frase que eu falo muito para as minhas alunas que é: as bolas que você erra são das tacadas que você não dá. Então, ser uma pessoa executora, uma pessoa que faz, que não espera estar perfeito, é o maior conselho da vida. Porque isso você aplica em tudo. E se você não está fazendo, você está parada pensando o que poderia ser se você tivesse feito. Ou olhando quem faz. Perfeito. Ou se arrependendo de não ter feito. Não ter feito. Ou se cobrando para estar perfeito. Então, eu acho que a execução, o fazer, o executar, o decidir... em todas as áreas da vida. Até se, nossa, eu preciso ter uma conversa com você que vai ser difícil. Execute, faça. Resolva agora. Então, resolva, faça o que tem que fazer. Eu acho que esse é o maior conselho que eu deixaria para todo mundo. Legal. E é um eu ótimo adoro conselho. isso do errar rápido, né? Pra mudar rápido. E conserta rápido também, né? Eu gosto muito disso. Muito, Uma muito superação. Uma superação? Eu falei que eu sou ruim com isso. Não, pensa numa dificuldade que você superou ou um puta de um resultado que você teve, que você fala, nossa, isso eu me superei. Pode ser positivo ou negativo. Amigas, não sei. Tá aí, algo a pensar. Algo a pensar. Preciso melhorar, me superar no bate-bola, porque eu não sei. Não, porque Cara, olha eu só, não sei, na algo que eu sua tenha história, superado. Pô, a sua história é de pura superação. Ah, então pronto, porra, já foi isso. O Já podcast contei aqui. todo é a superação. Pronto. Não, mas olha só. Cara, você tudo. conta aí. Já falei com Já falei de vocês, tanta superação que me faltou Vocês querem palavras mais agora. uma? Pronto, é Agora sobre vocês isso. concluam isso aí. Agora verdade. vocês... É Superação é isso. o meu nome do meio. É, exatamente. É, porque olha só, se você
olha o que você conta, né? Como infância, como... Pô, você tirou de Vou letra. falar uma superação que me veio agora. Boa. Que me ajudou a chegar onde eu cheguei. Quando eu comecei a trabalhar como social media, eu tive que superar muito, mas muito cliente que não pagava, que não valorizava. E ter superado isso, ter mantido e continuado, mesmo nessa época, que eu acho que foi uma época crucial, quando você tem pouco dinheiro e você necessita de dinheiro, então você faz de tudo para poder receber dinheiro. Então, eu já tive cliente, por exemplo, que era dono de uma casa de shows. E eu ia, à noite, meia-noite, com o Rafael, receber picadinho do dinheiro que ele me devia do que entrava na casa de show. Meia-noite. Isso, para mim, é superação. Super. Porque você tá praticamente se humilhando porque você precisa daquele dinheiro. Que é seu, por direito. Mas que se trabalhou. você consegue passar disso, O céu é o limite. e você não fala, cara, eu não vou admitir isso. Isso não é o normal, eu não vou aceitar isso. E também então, não vou desistir por causa superar que essa não é a sua realidade, que isso não é o normal, eu acho que para mim é uma grande superação. Eu acho que eu posso considerar superação tudo aquilo que eu não aceitei como normal. Tipo, não é normal ter que parcelar o móvel da minha casa em 24 vezes e ter só o básico. Não é normal ter que ficar deixando coisa no supermercado. Não é normal ter que falar para a moça que o cartão de crédito não passou porque não tem limite, porque eu gastei demais naquele dia. Eu não vou aceitar isso. Então, eu já passei por tudo isso. Sim. Então, ter superado isso e não ter falado, nossa, é só o que tem para mim, eu acho que é uma grande superação. Porque se você não supera isso... Fantástico. Nossa, Se você bem não que a supera gente isso, desistiu. você acha que não tem mais. Então, se você fala assim, ai, tá bom, essa é a minha vida. E você não supere, você não entende que não é normal. Sim. Se tem gente que tem grana, então eu posso ter grana também. Então, eu Não é acho que normal. quando você passa disso, de superar o que não é normal, você não aceita, você consegue criar grande coisa, sabe? Eu acho que toda superação, ela vem da não aceitação. Tipo, eu não vou aceitar que é desse jeito, excelente. então eu vou superar isso para ir pro Excelente, próximo não. nível. Muito bom. Muito, Da não aceitação, né? não- Do não conformismo, né? Exato. Com o que não é normal, não ser normal. Sim, lindo. E o seu maior orgulho? Meu maior orgulho, de verdade, além da Moving, eu acho que é muito o meu time, sabe? Eles são o meu maior orgulho. Porque... Ai, vou até chorar. Eu sempre choro falando do time. Se tem uma coisa que eu choro é falando desse time, hein? Que lindo. Meu time tá aqui, mas eu acho que unir pessoas que são, além de profissionais, as que você mais convive no teu dia e que ainda são as pessoas que você mais se importam com você tem uma relação de amizade, que não é só troca de serviço por dinheiro, é um orgulho muito grande, porque essa é a maior demanda das maiores empresas. Sim. As empresas não confiam, as empresas não valorizam, e para mim é um orgulho muito grande ter um time que veste a camisa da empresa e ama a Moving, e ama o que a gente tem dentro da Moving. E é muito foda isso. Isso é um orgulho de verdade, porque não é fácil construir isso. Construir uma empresa, construir um Instagram, é um pouco mais fácil. Agora, construir pessoas, um time que está fechado com você, isso é um orgulho. Isso tem que ser um orgulho, entendeu? Porque é pessoas. E ter pessoas que dão a vida pela tua marca, pela tua empresa, como se fosse delas, e tá com você e se importa com você, é muito, assim, é uma Cara, o coisa. se importa com você é muita coisa. Exato. Porque é isso, ela não tá ali porque você tá pagando um dinheiro pra Exato, ela, né? É exato. porque ela Só se que importa. isso é resultado de cultura, né? Só que é um orgulho muito grande, porque orgulho enorme. é o que eu ouço muito da maioria difícil. das empreendedoras, é que elas não dificuldade. confiam em pessoas. Ah, eu tenho medo da pessoa me passar para trás, eu não consigo confiar, ah, não, porque a pessoa não faz do jeito que eu queria fazer. Então, eu sei que isso me orgulha muito, porque é um processo, não é fácil construir um time alinhado, mas vale a pena pra caramba, pra qualquer empreendedor. Então, assim, a Moving já é um orgulho, óbvio, só que se eu fosse me orgulhar de algo hoje, assim, que é bem latente, é o time que a gente construiu, o time que a gente mantém. Nossa. Porque é o que faz a Moving, que é o primeiro orgulho, se manter também. Ser a moving, né? Exato. E para isso, do time, você tem algum outro conselho? Para fazer um time igual, assim, como você faz? Cara, você tem que ser um bom ser humano para ser um bom líder. Maravilhoso. Se você não se importar com o seu time do jeito que você se importa com seres humanos, você não vai construir um bom time, porque é muito normal rotatividade alta. Então, entra a pessoa, sai. Ou, tá aqui para fazer o trabalho. Então, acho que o maior hack de cultura empresarial é você fazer para o outro ser humano sem estar vendo que ele está recebendo dinheiro para fazer um serviço. É realmente se importar Como com os humano. objetivos, com os sonhos, porque isso vai voltar. E vocês vão construir algo juntos muito grande, sabe?
Então, eu vejo que as pessoas têm dificuldade em serem boas com a sua equipe. Porque isso já vem de uma crença de que, eu tive chefe tóxico, então agora que eu vou ser chefe, eu não vou dar mole. Não, porque não pode dar mole para a pessoa. Não, porque... Então, essa crença faz com que as pessoas não construam times realmente incríveis, sabe? E o time é tudo quando você tem uma empresa, né? É os seus braços. Sim, então, sim. é algo que precisa ser cuidado. Baita conselho. E parece óbvio, mas não é. Né? Baita Não, conselho. não é. Baita conselho. Ô, Cami, qual foi a sua maior realização até hoje? Maior realização até hoje, cara, foi ficar rica. Ui, que delícia! Eu acho que é isso, Adoro. porque ter dinheiro e manter o dinheiro e saber gerenciar o dinheiro e poder crescer e poder se relacionar com o dinheiro de uma forma saudável e poder ter dinheiro para ajudar pessoas e poder ter dinheiro para financiar os seus sonhos, os seus objetivos, isso é uma realização do caralho. Com certeza. E realiza todo o resto. Entendeu? Então, o dinheiro não compra felicidade, ele manda buscar. Então, isso pra mim é uma coisa muito clara. Porque, tudo bem, dinheiro não é felicidade, mas ele te traz conforto, que traz felicidade. Ele te traz segurança, que traz felicidade. Sim. Ele traz você cuidar das pessoas, que traz felicidade. Então, eu acho que a minha relação com o dinheiro, pra mim, é uma realização muito grande. Ter chegado nisso é uma realização muito grande. Ter dinheiro, não só pra mim, mas pra ajudar pessoas, pra fazer o que eu quero, pra fazer o que eu não quero. Então eu não quero fazer isso, eu tenho dinheiro pra pagar. Me encheu o saco, tá aqui, não enche mais. Entendeu? Então, isso é uma realização, porque Mega isso realização. é liberdade, isso financia o resto das liberdades, Sim, a financeira, total, a emocional. total. Então, para mim, é uma realização muito grande ter chegado a isso. É uma realização pessoal, sabe? Porque todo mundo deveria entender que elas podem ter tudo que existe no mundo. Né? De forma abundante, você pode acessar tudo que existe no mundo. O que você quer já existe o carro que você quer, já existe a casa que você quer. Só que você precisa se desenvolver para acessar isso. Então, se desenvolver para ser um ser humano melhor, que é capaz de gerar um montante de riqueza, você é uma realização. Porque você não gera aquilo que você não se torna. Então, você precisou se tornar um bom líder, uma boa empresária para ter esse resultado. Então, para mim, é uma realização que vai além do dinheiro só pelo dinheiro. Sim. Mas vai pela pessoa que você se tornou para poder gerar esse tipo de resultado, sabe? Sim. Demais, não é só financeiro, é quem eu me tornei para poder ter esse resultado financeiro. Você falou uma coisa porque não adianta falar assim, fazer 100 mil reais. Para você fazer 100 mil, você fazer 200, você fazer, sei lá, um valor XYZ, você precisa se tornar um bom líder, um bom gestor, uma boa empresária, uma boa profissional, uma pessoa que tem relações interpessoais bem, uma pessoa que gerencia bem pessoas, uma pessoa que tem inteligência emocional. Sim. Porque senão, na mesma intensidade que você ganha, você perde. Sim. Entende? Então, para mim, é uma realização porque mostra que eu me desenvolvi muito como ser humano. Deu bom. Muito bom, muito bom mesmo. Vamos, estamos caminhando para o fim. Infelizmente, tá muito bom esse papo, essas histórias. E a Camila, lá de muitos anos atrás, de 10 anos, do que ela, hoje, se ela encontrasse com você, do que ela se orgulharia? Do que ia fazer aquele sorriso que tá aí até hoje? Se eu encontrasse a Camila lá lá que começou o Photoshop, sem saber nem o que era. Eu acho que eu me orgulharia muito da Camila que teve coragem, lá com 19, 20, criar Moving Girls. Essa Camila, por quê? Porque eu criei num quarto que era minúsculo, do apartamento de R$600. Eu lembro que o primeiro story da Moving foi que eu comprei um planner da Tilibra, que era R$29, e eu falei o quanto aquele planner era maravilhoso. E eu lembro que nessa época existia muita... não é ingenuidade, muita... Era genuíno, sabe? Era muito genuíno o que ela criou. Então, eu me orgulho muito por ela ter feito isso, porque independente de estar numa cidade pequena, independente de sair de um emprego CLT, independente de estar dando os primeiros passos, ela teve essa coragem de fazer algo com que ela tinha. Então, eu me orgulharia muito, muito se elas se encontrassem, dela ter começado isso, porque foi essa pequena coisa, esse pequeno movimento, essa pequena coragem que fez o império que a gente tem hoje. Sim. Então, a gente não entende que um pequeno passo dado ali, num lugar de improbabilidade, cara, você não sabe o dia de amanhã.
Você não sabe a pessoa que está sentando do seu lado hoje, quem ela vai ser amanhã, sabe? Então, eu falaria para ela que, mesmo ouvindo desaforo de cliente, mesmo não se sentindo valorizada financeiramente, por ela ter tido a coragem de se expressar a sua voz, de se expressar no mundo, porque para mim empreender é uma expressão no mundo. Você se expressa quando você cria conteúdo, quando a gente fala, aqui é uma forma de expressão. Então, eu teria muito orgulho dela, porque ela pensou várias vezes em não fazer isso. Tipo, que bom que fez, né? E ela fez. Ai, maravilhoso! Que lindo! Maravilhoso, perfeita. Muito obrigada. Amei. Eu que agradeço, foi ótimo. Te ouvir muito sobre a Camila de trás, mesmo a gente estando na frente das câmeras. Eu sinto aqui a Camila mesmo, real. Não que você não seja quando está gravando e tal, mas... É aquilo que a gente não vê, né? Camila dos bastidores. Isso é lindo demais. Não, foi muito obrigada pela Foi um oportunidade. papo muito gostoso, foi muito bom, amei. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada por ter passado um tempinho com a gente. Obrigada por compartilhar suas histórias. Eu que agradeço. E por ter compartilhado essa história da sua infância, que eu sei que você não abre para todo mundo. E se colocar nessa vulnerabilidade é um ato de muita coragem. E isso mostra a mulher que você é mesmo. Obrigada. Sim, mostra. Obrigada, é uma honra poder compartilhar com vocês. Toda nossa. Obrigada. Obrigada, maravilhosa. Obrigada você que ficou com a gente até agora. Siga a gente no Instagram e nas nossas redes sociais, @podcaféevinho. Toda semana tem um novo episódio no YouTube. Esperamos vocês para mais um cafezinho ou um vinho, quem sabe.